Top. Então tá. Galera, qual que é o meu esquema então? Nós vamos em 3 momentos. Primeiro eu vou deixar você tentar fazer as questões enquanto eu passo um quadro de resumo. Você vai conseguir fazer, baixar, ler. Professor, não sei nada, não estou entendendo nada. Leia pelo menos, leia, tranquilo. Leia, anota o que você não entendeu ali. Achei essa palavra bonita, marca ela, tá? E daqui a pouco a gente volta. Eu passo um quadro resumo. Cara, não se preocupa em copiar. Se preocupe em entender as questões, depois você tira uma foto, vai ficar um tempão aqui pra gente conseguir copiar isso ou tirar foto depois, beleza? E a aula é de vocês, não deixa eu passar um assunto sem entender. Show de bola? Então abaixa essa cabecinha que Deus te deu aí. Alguém vai ao banheiro, alguém vai sair, alguém vai beber água, café, mijar, tranquilo? Show! Vai dar 1 a 15 aí pra gente começar o bate-papo, vai lá. Vai dar 1 a 15 tranquilo, com calma, sem pressa, sem pressa. Oi. Deixa o celular ali, vou só desligar. Isso, vai lá. Vocês estão muito tensos, relaxa, tá? A matéria já é chata por si só, relaxa, vamos aproveitar, senão vai ficar ruim. Até amanhã aqui, né? O dia inteiro agarrado aqui, devagar, tranquilo, tá? Só para eu entender o fundão, o tamanho da letra, tá beleza? Dá para enxergar daí? Tamanho show, beleza? Top.
entregar para um aluno, mas eu não tô achando. Quem pediu material para entregar? Eu preciso de água. Ah, vou trazer. Oi? Tem material? Tem material sobrando? Mais um, mais dois. É, dos dois, mas preferencialmente com gás. Obrigado. Bom dia. Show de bola, pessoal. Então, pra gente, essas primeiras questõezinhas aí, mais pra gente aquecer os motores aí e pra fazer aquela amizade, que são os assuntos mais fáceis. Só pra você entender, até o edital de 2014, por exemplo, esse assunto ele não caía, embora sempre esteve no edital. Na verdade, vinha uma, duas questões a depender do concurso. Com a mudança em 2018 para 24 questões, então o examinador tem lastro agora, e essas questões voltaram a cair, a exemplo de 2018 e 2021. Então a gente não perde muito tempo aqui, rapidinho você conseguiu tentar fazer, a gente bate um resumão aqui e mata as questões. Contabilidade é sequencial. Então, embora isso aqui é elementar, você vai entender quando eu explicar, vai olhar as questões e falar assim, isso aqui é muito fácil, como de fato é. Só que esse assunto ele vai ser importante para você entender o próximo e o próximo e o próximo. Então, contabilidade é sequencial. E, cara, não tem segredo, é repetição, repetição, repetição. Show de bola? Então, vamos lá. Contabilidade, cara, ela é uma ciência social. Então, o primeiro mito, não tem nada de exatas, não tem conta, não tem nada com matemática. Então, isso aqui é absurdo, isso não cai na prova. 2018, a primeira questãozinha perguntou justamente isso. Se ela era uma ciência exata ou uma ciência social. A gente já vai chegar nisso, tá? Então, ela é uma ciência. Por que, William? Por que contabilidade é uma ciência? Por isso já caiu em prova, porque ela é um ramo autônomo. Ela tem a sua própria base legal. Ela tem as suas próprias normas, suas próprias diretrizes. Ela tem o seu próprio objeto de estudo. E a gente já vai falar que é o próximo tópico, patrimônio. Isso cai, sempre caiu e cai bastante em prova. Então ela é uma ciência porque ela tem o seu próprio objeto. O seu próprio objeto é chamado de patrimônio. Mas aguentei, a gente já vai chegar lá. E ela ainda é considerada uma ciência porque ela tem as suas próprias técnicas. Técnicas contábeis, nós vamos fazer só um esqueminha para você aqui na frente, ó. As técnicas contábeis são 4 técnicas. 2 estão presentes no seu edital e são inclusive as que mais caem na prova. Outras 2, elas podem ser cobradas de maneira teórica. Eu vou fazer um esqueminha aqui, se alguém quiser complementar, só para a gente não ficar um quadro muito feio aqui. Então vamos lá, quais são as técnicas? Escrituração, demonstrações, auditoria e análise. Show de bola? Então quem quiser anotar aqui, então ó, escrituração, demonstrações, auditoria, análise. Escrituração, demonstração, auditoria, análise. Essas 2, escrituração e demonstração contábil, elas estão taxativas no seu edital e são os 2 assuntos que mais caem na prova. Auditoria e análise, ela pode só te perguntar assim, são técnicas contábeis, escrituração, demonstração, auditoria e análise? Sim. Agora, escrituração e demonstração, eles vão te cobrar na parte prática, vão te cobrar, vão encher o saco com isso. Show de bola? Por isso, ela é uma ciência. Sim ou não até aqui? Tranquilo, cara, essa é a aula. Eu te explico, você fala se entendeu, não entendeu e vamos nessa, beleza? Por ser uma ciência, e agora eu quero que você grava isso, ó. Ela é uma ciência, então ela estuda, registra e controla. Grava isso aqui, ó. Grava. Até agora, grava só isso. Contabilidade, controla. Contabilidade, controla. Pronto.
ela tem um objetivo. Qual que é o objetivo dela? Olha só, gerar informações úteis. Não é qualquer informação que a contabilidade vai sair gerando, tem que analisar muito custo-benefício. Só que isso você vai entender lá na frente. Então, você vai gravar comigo. Objetivo, gerar informações úteis. Essas informações, elas vão auxiliar a decisão. Então, nós vamos gerar informação para alguém decidir alguma coisa. Ponto, simples assim. Professor, por que eu tenho que estudar isso, cara? Relaxa, a gente vai entender. Tudo isso vai fazer sentido daqui a pouquinho, tá? Se ela vai gerar informações é porque nós temos alguns usuários. E aqui nós começamos a ter aquelas pegadinhas. Usuários. Existem dois grupos de usuários. Usuários internos e usuários externos. E aí não precisa ser nenhum gênio para perceber que o usuário interno é aquele cara que está dentro e o usuário externo é aquele cara que está fora. Só que não é só isso. O usuário interno é aquele cara que tem uma ligação direta com o processo de gerar informações. Vamos de novo? O usuário interno está dentro, você pode pensar assim, só que ele vai ter uma ligação direta com o processo de gerar informações, direto com a tomada de decisão. Já o usuário externo é aquele cara que não tem uma ligação direta com o processo decisório, ou com gerar informações. Por exemplo, proprietário, gerente, diretor, consegue enxergar que esses caras, eles estão dentro e eles trabalham diretamente na tomada de decisão? O dono, o proprietário, o diretor, sim ou não até aqui? Top, então esse cara está dentro, alguma dúvida? Show. Agora você consegue enxergar, por exemplo, banco, governo, cliente, fornecedor, que esses caras eles estão, embora se relacionem com a minha empresa, mas eles estão fora da minha empresa, sim ou não? E o cliente, ele não vai tomar uma decisão, embora ele decida comprar ou não, mas ele não vai tomar uma decisão interna. O fornecedor não toma uma decisão interna. Então esses caras estão fora. Show de bola? Tranquilo até aqui? Aí vem a banca. Aí vem a banca e vai te perguntar assim: empregados, funcionário, colaborador, interno ou externo? Isso, fala, chuta pelo menos. Pelo menos fala aí, vai. Interno ou externo? Depende. Por quê? Lembra da minha definição inicial? Esses caras, eles vão ser classificados se eles participam ou não da tomada de decisão. Então, se eu tenho um empregado que ele é um diretor, se eu tenho um empregado que ele vai decidir pela empresa, esse cara é um usuário interno. Agora, com todo respeito, entenda os exemplos, tá? Se eu tenho um zelador, um porteiro, um motorista, um chão de fábrica, entenda, pelo amor de Deus, os exemplos, tá? Todo mundo é digno, mas esses caras, eles vão decidir se compra, se vende, se contrata. Não, velho, o cara quer o dele no final do mês e acabou. Então ele é empregado assim como um diretor, só que ele vai participar da decisão, vai participar de gerar informação. Então esse cara é um usuário externo. Então anota aí para você tomar cuidado. Empregados é a primeira polêmica da banca Sebrasp. Segunda polêmica, acionistas. Aí vamos lá, acionistas. Qualquer um de nós aqui, nós podemos hoje ir lá e comprar uma ação da Petrobras e somos dono da Petrobras. Em maior ou em menor escala, somos donos. Agora, eu indo lá e comprando uma única ação, eu vou conseguir bater a mão na mesa lá e compra, vende, demite, contrata, muda diretor, faz isso, muda a cor, muda o nome com uma ação? Mas eu sou acionista. Agora, o governo federal ou qualquer outro acionista majoritário, que a opinião dele muda, a opinião dele compra, a opinião dele vende, mas também é acionista. Então vamos lá de novo. Assim como o empregado depende, acionista também depende. Se o acionista for minoritário, esse cara é usuário externo. Por quê? Embora dono, não toma, a decisão dele não muda porra nenhuma. Agora, se for acionista majoritário, aí esse cara vai ser o quê? Interno. Beleza? Segunda polêmica. Eu não diria nem terceira polêmica, mas cuidado, tem diferença entre acionista e sócio. Vamos tentar entender isso comigo aqui, ó. Acionista, eu posso ser acionista da Petrobras, da Vale, da Coca-Cola, enfim, eu acionista de várias empresas que eu compro as ações dela. Agora, se eu abrir uma empresa, eu e você abrimos uma empresa, nós somos sócios, então a gente passa a ser usuário interno. Então, cuidado com o termo sócio
Pensa assim, sócio é uma empresa pequena, uma empresa menor, então a gente sempre vai ser usuário interno, se eu for proprietário, se eu for sócio. Agora o acionista que é o problema. Tranquilão até aqui, pessoal? Acabamos de passar por um assunto complexo. Fala comigo, tranquilo até aqui? Top? Balança a cabeça pelo menos aí, só para isso, ficar bacana, vai lá. Show de bola. Agora, tudo isso então vai ser trabalhado e vai ser controlado por conta das funções. A contabilidade tem duas funções. Função administrativa e função econômica. A função administrativa, ela está ligada a esse controle que eu pedi para você gravar. Então vamos lá, função administrativa controla o patrimônio, ponto, simples assim. Função administrativa controla o patrimônio. Função econômica está ligada com a apuração de resultado. Então função administrativa, controle de patrimônio. Função econômica, apurar resultado. Beleza, quase acabando já. Tudo isso que você viu até agora tem que ser aplicado em algum lugar. Tem que ser aplicado em algum lugar. E aí a gente entra no campo de aplicação. Campo de aplicação, para a gente entender aqui, são as empresas, as entidades, as organizações, as sociedades. Só que isso tem um nome técnico. E o nome técnico disso é azienda. Azienda vem de fazenda e tem uma explicação lá, mas não nos interessa. Então, onde que eu vou aplicar a contabilidade? Vou aplicar a contabilidade nas empresas, nas organizações, nas sociedades. Só que azienda é um termo mais amplo, por quê? Porque azienda pode ser uma pessoa física, azienda pode ser uma pessoa jurídica, então eu, você, CPF, pessoa jurídica, empresa, CNPJ. Azienda pode ser com lucro. Uma empresa comercial, industrial, que presta serviço, tem a finalidade de ter lucro. Então ela compra e vende para ter lucro. Então ela é uma azienda. Só que existem aziendas que não têm a finalidade de lucro. Igrejas, associações, ONGs, sindicatos, fundações, condomínio, enfim, eles não têm a finalidade de ter lucro. E uma azienda pode ser pública, privada ou mista. Então consegue enxergar que a azienda é tudo, velho. Onde eu aplico contabilidade é uma azienda. Então você vai encontrar muito em prova, e eu vou usar aqui na aula, empresa, entidade, organização, top. Tudo isso você tem que saber que é uma azienda. Show de bola? Tranquilo até aqui? Topzera. Base legal. E aqui até vai um recado, tá? No nosso encontro desse final de semana, mesmo que eu quisesse, tá? Eu não conseguiria dar todo o edital para você. Seria humanamente impossível. Então eu escolhi aqui os principais tópicos para a gente assimilar isso. Numa próxima vinda minha eu continuo. Enfim, a gente vai organizar isso, tá? Então, por exemplo, base legal eu não vou abordar nesse nosso módulo de hoje e amanhã, porque aqui eu tenho a lei das SAs, que é um tópico absurdo de complexo, ele exige um pouquinho mais de técnica, e os CPCs para a gente tentar localizar, os CPCs estão para contabilidade, assim como aquelas resoluções estão lá para trânsito, para PRF. Então, é uma leira, são 50 pronunciamentos, está caindo cada vez mais. Em 2018 caiu uma quantidade X, em 2021 aumentaram a cobrança desses CPCs, então a gente percebe que é uma tendência. Se eu olhar agora PC Rondônia, por exemplo, também a CESP fez, caiu bastante CPCs. Então a gente vai trabalhar com isso numa próxima vinda. Só para você entender, a base legal da contabilidade, tudo isso aqui é gerenciado por algumas leis que a gente aborda no próximo momento. Tranquilaço, pessoal? Show de bola? Como é que está o ritmo? Alto, baixo, gordo, magro, devagar? Fala comigo. Tranquilo? Vai, por favor. Eu posso botar ele sem lucro? Desculpa? O erário eu posso colocar na fazenda sem lucro? Erário? É, a fazenda pública. Aí seria um termo mais jurídico, né? Mas o erário significa o quê? Estado. Então sim, seria uma fazenda pública. Embora, aí vamos lá, uma classificação... Eu posso botar nada sem lucro? Eu vou falar agora, quer ver? Vamos lá. Uma classificação não inibe a outra. Por exemplo, uma empresa, ela é uma PJ. Uma empresa normal, ela tem lucro. Uma empresa normal, ela é privada. Percebe que uma classificação não inibe a outra? Vamos pegar uma entidade pública. Então, PJ, tem um CNPJ constituído. Ela é com ou sem fins lucrativos? Sem fins lucrativos. Ela é o quê? Pública. Uma classificação não inibe a outra. Então ela é sem lucro, ela não vai ser uma... Então, beleza? Uma classificação não inibe a outra, ela pode ter. Professor, mas hoje a nova administração pública, depois de 1991, por exemplo, prega que as entidades públicas, vai pensando mais um pouquinho em contabilidade pública, prega que elas têm que ter um superávit, que a gente escuta falar, o superávit, o déficit.
embora exista o superávit, lucro e o déficit, prejuízo na administração pública, a gente não vai discutir isso nessa aula. O tópico 11 e 12 do edital da PF dá margem para o examinador cobrar noções de contabilidade pública, mas daí fica também para um próximo encontro. Tranquilaço? Beleza? Fechou? Podemos assim? Eu tô adorando isso aqui, tá uma delícia. Tá bom assim? Pode ser ou não? Vamos lá, vamos fazer questão então? Vamos ver? Ó, vamos lá, vamos pegar a primeira aqui, ó. Essas questões estavam na prova da PF, 2018, acho que é 2018. Vamos lá. Considerando que a contabilidade é a ciência que estuda os fenômenos patrimoniais, sob o aspecto da finalidade organizacional, julgue os próximos itens. Quem quiser tirar uma fotinha agora é a hora, tá? Depois não se preocupa, eu estou copiando. Não, vamos bater papo, vamos aproveitar aqui. Tira foto, depois você copia, tá? Fui. Primeira. A contabilidade, cara, isso aqui estava na prova da PF, a primeira questão da prova. A contabilidade integra o rol das ciências exatas. Aí você foi aluno nosso, vai olhar aqui que ela é uma ciência social, certo ou errado? Pronto, já não errava, já não ia zerar a prova de contabilidade, pelo menos, né? Deram a moral para você. Cara, questão de prova, tá vendo? Meu quadro é para você fazer questão, tá? Então matamos a primeira aqui, é ciência social, fechou? 2. Sob a ótica citada, sob isso aí que eu falei para você, o objeto da contabilidade é o patrimônio. O próprio objeto, o patrimônio. Certo ou errado? Uia. Pronto, tá vendo? Como é que você tem coragem de falar que isso aqui é difícil? Hã? Beleza. 3. Para o estudo da contabilidade, essa aí, vamos pular essa, que eu já volto nela. Então, pulei a 3, alguém me lembra daqui a pouquinho. Dá para fazer agora, mas eu vou fazer um esqueminha que você vai conseguir olhar e matar. Então, pulei a 3, alguém me lembra aí depois, tá? 4. De acordo com o Max Weber, a moderna organização racional da empresa capitalista foi viabilizada pela contabilidade racional. Falou e não falou nada, tá? Isso aí não mudou nada na nossa vida. Esse pensamento foi corroborado na ciência contábil por fulano de tal, que identificou como objeto da contabilidade patrimônio. O que está escrito aí? Os réditos. Professor, e agora? Vamos lá? Os réditos não é um termo inventado, ele existe. Eu quero que você coloque na frente. Réditos para a banca CESP é igual resultado. Então, réditos para a banca CESP é igual resultados. Então a questão falou, mas no final ela fala assim, ó, objetos são os resultados. Está certo ou está errado isso? Errado, porque o objeto é o patrimônio. Resultados é uma das funções que eu vou buscar analisar, que é a função econômica. Então, quer melhorar essa questão? Puxa de um ladinho, réditos, função econômica. Réditos, resultado, função econômica. Patrimônio, objeto, larga para lá esse trem. Tranquilaço? Pronto, velho. Questão de prova, já estamos em cima do negócio. Vamos lá, mais uma. 5. Análise de balanços. Análise de balanços não é considerado uma técnica contábil, ponto. Eu coloquei para você aqui, quais são as técnicas? Escrituração, demonstração, auditoria e análise. A análise, ela pode aparecer, como ela colocou aqui, análise de balanços, é um termo menos usual, mas existe. Análise de balanço ou análise das demonstrações contábeis, que é o termo mais técnico. Então, ela citar análise das demonstrações ou análise de balanço, top. Mas ela falou que isso não é uma técnica, mas isso é uma técnica. A questão está o quê, então? Errada. Pronto. Com calma, com tranquilidade. Cara, é ler linha por linha, palavrinha por palavrinha. É segredo, é detalhezinho. Até aqui, tranquilo? Outra, meia dúzia. A contabilidade tem como principal objetivo, marca para mim, principal objetivo, que eu já volto a falar disso para você, o fornecimento de informações que proporcionem aos seus mais diversos usuários, seja internos, seja externos, utilidade no processo de tomada de decisão. Então, em resumo, o objetivo é gerar informações úteis que vão auxiliar os usuários a tomar a decisão, sim ou não? Certo. Só que eu pedi para você marcar, então a questão está redondamente correta, certo? Agora vamos conversar um pouquinho sobre a questão. Eu pedi para você marcar para mim principal objetivo. Por quê? Cara, existem, eu não vou dizer quantos, mas existem ali vários objetivos contábeis. Só que o principal objetivo, gerar informações úteis. Só que
Elaborar guias de tributos também é um objetivo contábil, mas não o principal. Elaborar as próprias demonstrações contábeis também é um objetivo, mas não o principal. Escriturar, registrar, aqui ó, registrar, escriturar os fatos contábeis também é um objetivo, é uma função dela, mas não o principal. Então, cuidado com esse tipo de pergunta da banca. O principal objetivo é um só: gerar informações úteis. Cuidado com o termo útil, tá? Agora, existem outros tantos objetivos que a gente não pode nem discutir só com essa questão. Mas deu para entender mais ou menos aqui? Existe uma caralhada de coisa para a gente decidir. Só que a principal coisa que ela vai fazer é gerar informações úteis. Show de bola? Tranquilo? Chato pra cacete, eu sei. Mas vamos lá, 24 questões. Nós precisamos disso aqui. Vamos comigo? Deixa, já tá uma cara de bunda aí que tá... Vamos na força. É o tópico mais fácil esse aqui, já tá desanimado. Vamos lá, outra, 7. O principal objetivo da contabilidade é fornecer informações úteis sobre o patrimônio da entidade para diversas finalidades, entre as quais planejamento, controle, aqui ó, controle e auxílio no processo decisório. E aí? Redondamente correta, top. 8. O objeto de estudo são as entidades econômico-administrativas. Olha o que ela fez aqui. Ela falou que o objeto de estudo são as entidades. Certo ou errado? Errado. Objeto de estudo, patrimônio. Agora, ó, tá vendo a expressão que ela usou? Entidade econômico-administrativa. Traduzindo, uma azienda com lucros. Isso é que ela quis dizer. Entidade administrativa, econômica, econômico com fins lucrativos. Fechou? Então isso aí seria um campo de aplicação. Uma azienda, uma entidade, uma empresa. Top. 9. Fornecer informações úteis que subsidiem o processo de tomada de decisões econômicas é um dos principais objetivos da contabilidade. Certo ou errado? Certo com ressalvas. Tá? Por quê? Vamos lá. Gerar informações úteis para auxiliar o processo decisório é o principal objetivo. Ela citou um dos principais. Isso aí com certeza deu recurso e virou um tendel, mas a questão está certa. Mas você consegue entender o porquê está certo? Porque o principal objetivo é gerar informações úteis para auxiliar a decisão, velho. Acabou. Pessoal, isso aqui são questões de diferentes anos, diferentes concursos da mesma banca, obviamente, para você perceber. Isso cai do mesmo jeito. Ela vai mudar João por Maria, A por B, mas tem que cobrar a mesma coisa, tá? Então, um resumão desse aqui faz você não perder questões de conceitos iniciais que sempre estão aparecendo aí agora com essa quantidade. Vai, 10. Contabilidade é a ciência que estuda, interpreta e registra as variações expressas na equação fundamental do patrimônio. Marca para mim, equação fundamental do patrimônio. Que daqui a pouquinho eu vou falar dela, a gente volta aí. As quais afetam a situação líquida patrimonial. Traduzindo, contabilidade é a ciência que estuda as variações no patrimônio para a gente ver o que vai afetar o patrimônio. Certo ou errado? Certo, certíssimo. Essa aqui titubeou um pouquinho, certo? Certíssimo, tá? É claro, esses termos aqui exigem o próximo tópico do edital. Esse aqui é o tópico 1 do edital. O próximo já vou, daí a gente vai fazer a 3. Se quiser, a gente volta nessa 10 também, para a gente conseguir fazer uma revisão aí. Mas deu para entender o porquê que ela está certa? Porque a contabilidade vai estudar tudo que afeta esse patrimônio aqui. 11. O principal objetivo da contabilidade é fornecer informações úteis para auxiliar a decisão. Certo. 12. A contabilidade é considerada uma ciência porque possui objeto próprio, o patrimônio das entidades. Certo ou errado? Certo, também com ressalvas. Na minha matéria, incompleto não significa errado. Talvez em outras aí, mas em contabilidade, incompleto não significa errado. Se você olhar a doutrina, por que ela é uma ciência? Porque ela tem esses 3 itens. A banca cobrou só um. Então, ela não falou que é somente, unicamente, exclusivamente, mas só cuidado aí, tá? Tem esses 3 tópicos, mas por ter o próprio objeto é uma ciência também. 13. As informações mais relevantes demandadas pelos diversos usuários da contabilidade e que atendem plenamente às suas principais necessidades estão contidas nas demonstrações financeiras publicadas e referem-se a dados históricos do passado da empresa. Professor, isso aí, lê de novo, só para... Certo ou errado? Errado, professor, acabei de ver um gabarito, está errado. Por quê? Fala aí para nós, professor. Vamos lá, galera. A contabilidade... Em geral, as informações. Oi? As informações são em geral, para todo mundo. É uma contabilidade generalizada. Essa é específica.
Boa, essa é uma característica. Esse é um dos pontos que ela poderia estar errada. Vamos lá, pessoal. O meu objetivo não é gerar